Olá, realeza! Tudo bem com você? Espero que sim. Me diz uma coisa, você está precisando encontrar coragem para realizar algum sonho ou viver algum propósito do Senhor na sua vida? Se sim, então esse vídeo é para você. Senta aí porque eu vou trazer uma mensagem para o seu coração. É incrível, mas parece que em alguns momentos da vida nós nos encontramos em uma encruzilhada entre a opção de ir, de voo, ou a opção de não vou. E é justamente a tal falta da coragem que nos coloca nessa encruzilhada, nos deixando cheias de medo, insegurança, incerteza se nós damos o passo em direção ao voo ou se nós recuamos e optamos por seguir o caminho do não vou, nos colocando, nos deixando às vezes no mesmo lugar ou nos levando para um outro caminho bem distante daquele onde nós cumpriríamos um propósito ou viveríamos um sonho. Mas sabe de uma coisa? Às vezes, mesmo com medo, mesmo com algumas incertezas e inseguranças, nós precisamos escolher o caminho do voo, mesmo se nós levarmos toda essa bagagem de medo e insegurança com a gente. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje e para isso eu vou compartilhar algumas experiências em que eu também estive nessa encruzilhada e como que eu lidei com isso. Quando eu era adolescente, um dentre meus tantos sonhos era estudar numa universidade federal. E para isso eu teria que morar fora, já que na minha cidade não tem nenhuma universidade desse tipo. Então eu comecei a desejar, almejar o dia em que eu iria morar longe, morar fora da minha cidade, da casa dos meus pais. Eu nutri esse sonho por bastante tempo, só que eu não parava para pensar nos detalhes, nas coisas que eu teria que abrir mão para realizar esse sonho. E como eu já contei para vocês, eu acabei passando para fazer história numa universidade no Rio de Janeiro. Então, enfim, tive a oportunidade de ir embora. Mas foi só quando eu estava na rodoviária, pronta para pegar o ônibus para ir embora e começar essa nova etapa da minha vida, que a ficha caiu, sabe? E eu percebi o que eu teria que abrir mão de fato. Eu teria que deixar a minha casa, minha família, minha irmã, que na época era bem pequenininha, os meus amigos, todo o universo que eu conhecia, para ir para um lugar completamente novo. E esse processo de ir foi muito difícil. No dia de ir embora, eu chorei horrores, quase não fui, mas acabei indo. Mas ir foi muito importante porque Deus começou a me ensinar ali a importância de dar passos maiores, sabe? Mesmo quando eu não encontrava força em mim mesma. E no momento em que eu me percebi tão vulnerável e tão fraca, porque eu queria realizar aquele sonho, mas eu estava com muito medo também, eu senti o cuidado e o carinho de Deus naquele processo, me dizendo, vai, mesmo com medo, sabe? Vai, mesmo insegura, mesmo incerta, vai, porque eu estou contigo, eu sou com você. E aquele processo não foi fácil, mas durante ele eu senti o cuidado de Deus e Deus me capacitando de uma maneira assim extraordinária. E aquele processo de ir embora foi muito importante, porque ele me ajudou a dar passos muito maiores depois. Se você já viu alguns outros vídeos meus, você sabe que eu não terminei essa faculdade lá no Rio e eu precisei voltar para casa. Primeiro porque eu sentia muita saudade de casa e segundo porque estavam acontecendo algumas coisas que exigiam a minha volta, eu precisava estar em casa. E eu precisei então dar outro passo de coragem, porque voltar para casa depois de ter ido embora parecia para muitas outras pessoas sinal de derrota, né? Nossa, ela tá desistindo daquele curso, ela não queria tanto ir embora, por que ela voltou? Então eu também precisei ter coragem novamente para retornar para casa e começar a minha vida de uma outra maneira. Mas enfim, essas experiências foram muito importantes porque elas me prepararam para uma coisa muito grandiosa que estava acontecendo na minha vida nesse período. Logo quando eu entrei para a faculdade, eu estava vendo o processo de publicar o meu primeiro livro, Princesas Adoradoras, um chamado para a realeza. E quando eu publiquei esse livro, a editora me convidou para fazer algumas viagens pelo país, e aí eu fui para São Paulo, Brasília, Salvador, Minas Gerais, para fazer divulgação desse livro em bienais, em algumas livrarias. E eu nunca fui uma pessoa de viajar, nunca fui uma pessoa de fazer grandes viagens, de sair muito sozinha, sabe? Eu sempre fui muito mesmo apegada à minha mãe. Nossa, agarrava a saia dela, ficava presa a saia dela, porque como eu contei no vídeo semana passada que eu era muito tímida, então eu era mesmo, então eu era muito apegada ao mundo que eu vivia, sabe? Ao meu lar, à minha casa. Então esse processo de fazer essas viagens era algo muito grandioso para mim, algo muito desafiador. Só que Deus já havia me tratado muito
muito me dando coragem quando eu fui morar no Rio. Esse processo de ir para o Rio me ajudou a perceber que eu tinha coragem, capacidade e em Deus força para fazer muitas coisas que a Thaís tímida, que a Thaís insegura, que a Thaís incerta não tinha. Mas a Thaís que era filha do Senhor, a Thaís que confiava no Senhor conseguia fazer, sabe? Porque ela estava agarradinha nas mãos dele e isso bastava. É claro que fazer essas viagens não foi fácil assim, não foi tão simples, porque exigiu mesmo coragem, exigiu fé, exigiu confiar em Deus de que Ele estava no controle de tudo. Então em cada viagem eu era colocada de novo naquela encruzilhada entre eu vou ou eu não vou, né? Porque a incerteza às vezes falava mais alto, mas a voz de Deus sempre me dizia, vai, pode ir que eu tô com você. Mas eu me lembro que uma das viagens foi a mais difícil, que exigiu mais coragem, mais força, sabe, para ir. E foi a viagem que eu fui para Belo Horizonte, para BH. Por que essa foi mais difícil? Em todas as minhas outras viagens, eu ia acompanhada de alguém da editora. Geralmente eu fazia viagem sozinha, mas eu encontrava o representante da editora lá, e aí ele me dava todo o suporte, me orientava, andava comigo, né, me levava para os eventos e tal, que me dava muita segurança. Mas eu ia encontrar alguns contatos da editora, mas ninguém que eu conhecia, ninguém que fosse da editora de fato. Eu ia encontrar, assim, amigos da editora. Então eu ia para uma cidade que eu não conhecia, para ficar num lugar que eu não conhecia, o que parece até loucura, né? Mas eu precisava ir porque era uma coisa importante do meu trabalho. E só que eu fiquei com muito medo. Nas vésperas eu fiquei muito invadida de medo, eu fiquei muito ansiosa, insegura. Naquela época eu também não estava assim com muito dinheiro para investir naquela viagem. Então, assim, eu fui porque Deus me mandou ir mesmo e a minha mãe me incentivou muito para ir. Com o coração na mão também, né? Porque sabe como que mãe é, mas ela me incentivou para ir e eu acabei indo. E, gente, ir nessa viagem foi muito importante, porque naquele trajeto sozinha, Deus ministrou muito ao meu coração sobre a presença dele, sobre a confiança nele e sobre o quanto eu podia encontrar coragem nele. Quando eu estava refletindo sobre essa viagem, preparando o roteiro do vídeo, eu lembrei que eu escrevi um texto sobre essa experiência na época e eu quero ler com você porque as lições desse texto continuam sendo válidas e eu acho que merecem a sua atenção, merecem você pensar a respeito também. Eu escrevi assim, ó. Ontem embarquei em mais uma viagem para o lançamento do Princesas Adoradoras. Diferente das outras vezes, não estou acompanhada por parceiros da UpBooks e preciso de todo o meu senso de direção para me guiar em uma cidade que eu não conheço, não conhecia mesmo nada. Esse é um daqueles dias em que vejo que já cresci. Não sou mais uma menininha e a vida adulta impõe que decisões sensatas sejam tomadas. Nossa, eu acho que eu tinha 19 anos, 18 para 19. Só que ser adulta não faz com que o medo vá embora. Ontem, antes de deixar o conforto da minha casa, tive medo e desconfiei das minhas capacidades de me virar em uma cidade desconhecida. Achei que as coisas não dariam muito certo, mas logo fui lembrada pelo meu Pai Celestial que não deveria me preocupar, porque Ele tem o mundo em suas mãos, porque Ele conhece cada estrela pelo nome e mesmo em tanta atividade, está sempre olhando para mim. Enquanto meu coração deseja se embrenhar pelo caminho escuro do medo, Deus me dá a mão e me diz com segurança que tudo dará certo. A fé produz coragem o suficiente para que obstáculos e barreiras sejam vencidos. Não deixe que o seu medo te paralise hoje, menina. Eu lembro que eu escrevi esse texto e postei no Instagram na época e eu tenho certeza de que tudo isso continua sendo verdade. Hoje eu queria falar para você as mesmas palavras que o Senhor disse a Josué. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E é assim mesmo, o Senhor está conosco. E quando nós confiamos nele, quando nós seguramos na sua mão poderosa, nós podemos deixar aquela encruzilhada entre o vou ou não vou e tomar a estrada do voo, mesmo se você estiver cheia de medo, mesmo se ainda houver incerteza e insegurança. Às vezes, a gente fica se apegando ao medo, à insegurança e à incerteza e nunca dá aquele passo que é necessário. Mas vamos deixar o medo de lado ou vamos levar o medo com a gente, mas vamos dar os passos que são necessários. Não vamos deixar a vida passar enquanto nós perdemos as melhores coisas que Deus tem reservado para nós só porque nós estamos ainda inseguras e incertas. Eu queria então terminar esse vídeo te lembrando de algumas coisas. Se Deus te mandou ir, se Ele te deu um chamado, te deu uma direção ou te ordenou dar um passo, não tema, seja como Josué.
Busque coragem e força nele e dê o passo necessário. Não fique aí parada nessa encruzilhada, pensando na vida, pensando se você deve ou não dar o passo. Se foi o seu pai que mandou, não teme em dar o passo necessário. Assim como Josué, tenha certeza de que você não está sozinha. E a presença de Deus basta. Ele estando conosco, não existe barreira ou empecilho que possa impedir o agir dele na nossa vida. E a última coisa que eu gostaria de te lembrar é que Deus cuida de todo o processo. Se você está dando esse passo de coragem e ousadia, mesmo encontrando em você fraqueza, alguma insegurança, alguma incerteza, tenha certeza que Deus pode te dar a coragem necessária, a força necessária para você agir e que Ele cuida de você durante todo esse processo, durante todas as etapas. Você acha que eu encontrei coragem e força em mim mesma quando eu fiz essas viagens? Não, eu não encontrei. Não foi em mim que eu encontrei certeza de direção, senso, ou que eu encontrei a sabedoria para lidar com os desafios que vieram, mas foi em Deus. E isso me faz lembrar daquela passagem de Paulo em que ele diz que quando eu sou fraco, Deus em mim é forte. E é assim mesmo. Nós não precisamos ter medo de sentir medo, de reconhecer as nossas vulnerabilidades. O que a gente não pode fazer é se apegar a essas vulnerabilidades e usá-las como desculpa para não viver aquilo que Deus tem para nós. Se há em você, então, alguma vulnerabilidade, alguma falta de segurança, alguma incerteza, até mesmo a coragem para dar algum passo necessário, não tema levar essas vulnerabilidades a Deus. Mostre a Ele quão pequena você é, quão frágil você é para algumas coisas, quão fraca. E tenha certeza de que Ele cuidará de você, de que Ele dará a força necessária para que você dê passos maiores, para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. Eu espero dar passos maiores também, eu espero viver situações boas em que a minha coragem seja testada, para que eu possa viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E você, espera também? Eu espero que essa reflexão tenha abençoado você de alguma maneira, que as minhas experiências aí contribuam para você e que você não se esqueça de que em Deus você pode encontrar a coragem necessária. Mas se você está precisando dar algum passo aí e a coragem não está vindo tanto assim, não tem problema não. Se Deus está mandando, vai sem coragem mesmo, mas vai, que durante o processo Ele te enche, Ele te supre, Ele te dá a coragem que você tanto precisa, amém? Então eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida. Se você é novo aqui no canal, se caiu aqui de paraquedas, não esqueça de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário e de se inscrever para você fazer parte dessa família também. Eu agradeço por todos vocês que estão chegando, estão participando e interagindo aqui comigo. Vocês são muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.